Então, aqui tá o mapa do que é a nossa alma. Uma alma que a gente começa percebendo, como a gente acabou de falar, que é uma alma intelectiva, ou seja, que é uma alma dotada de inteligência, porque recebe de Deus esta inteligência. Diferente dos animais que não recebem essa inteligência de Deus, essa inteligência que vem da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a sabedoria de Deus. Todas as ações da Trindade, elas partem das 3 pessoas, mas cada pessoa cumpre um papel segundo sua propriedade pessoal. E Cristo, enquanto sabedoria de Deus, nos relegou essa inteligência, essa alma intelectiva. Essa alma intelectiva que busca o quê? Que busca conhecer a verdade. Então é uma alma que intelige, que busca conhecer a verdade. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse, pessoal, vou dar uma palestra aqui para vocês, mas vou falar um monte de coisa que não é verdade, vou falar um monte de mentira aqui para vocês. Vocês vão falar para mim, falar, Gil, não, peraí. Eu quero que você fale coisas pra gente que são verdade. Eu quero conhecer o mundo como ele é. Eu quero conhecer as coisas como elas são. Eu quero conhecer a realidade das coisas. A menos que eu tenha um objetivo de entretenimento, eu quero conhecer a verdade acerca do mundo, a verdade acerca das coisas, a verdade acerca de mim mesmo, a verdade acerca da minha alma. E é isso que a nossa inteligência busca. A nossa inteligência busca conhecer esta verdade. Essa inteligência que, por sua vez, ela faz o quê? Ela ilumina a moral. Ora, muitos dos nossos pecados, muitos dos nossos erros, eles têm uma natureza de, no português, claro, de burrice, tá? A gente às vezes é meio burro, né? Às vezes a gente... Por quê? Porque a nossa inteligência não percebeu direito as coisas como elas são. A gente tinha uma visão equivocada acerca do mundo, uma visão equivocada acerca da realidade. Então, na medida em que a gente conhece a verdade, a gente necessariamente se torna melhor. Na medida em que a gente conhece as coisas como elas são, na medida em que a gente conhece aquilo que é, na medida em que a gente conhece Deus, a gente necessariamente se torna melhor. Nossos atos, eles necessariamente são atos melhores, atos de mais bondade, atos de mais benevolência, de caridade, de amor. A inteligência, perceber o mundo como ele é, me faz evitar tomar uma série de erros. Me permite não errar. Me permite evitar uma série de erros. E essa moral, por sua vez, o que ela faz com a inteligência? Essa moral, ela rege a inteligência. A inteligência, ela, diante da moral, ela se torna um instrumento. Nós podemos usar a nossa inteligência para o bem ou nós podemos usar a nossa inteligência para o mal. Quantas figuras na história da humanidade, diante de uma vida moral reprovável, usaram a inteligência para o mal? Não direcionaram bem esta inteligência. Não direcionaram essa inteligência para a verdade. Não direcionaram essa inteligência para o amor. Então, a moral, ela dá os rumos para a nossa inteligência. E a virtude? A virtude, ela alimenta essa nossa inteligência. Para a gente conhecer, a gente precisa de uma série de virtudes. Para a gente aprender, a gente precisa de uma série de virtudes. A gente precisa da virtude da estudiosidade, a gente precisa da virtude da ordem, a gente precisa da virtude da fortaleza, ou seja, a gente precisa perseverar na busca pela verdade, na busca pelo conhecimento. A gente precisa da virtude da diligência, para que a gente não ceda à preguiça e a gente persevere no estudo. Então a gente precisa de uma série de virtudes para que a gente possa conhecer. Então a inteligência, ela depende da virtude que a alimenta. E a virtude, ela por sua vez, ela alimenta a moral. Se eu apresentasse uma pessoa para vocês e falasse, pessoal, é uma pessoa intemperante, é uma pessoa injusta, é uma pessoa imprudente, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa covarde, vocês vão falar, não, essa pessoa não é uma pessoa moralmente admirável. Essa pessoa não é uma pessoa moral. Então, a moral, ela faz o quê? Ela é alimentada. A virtude, desculpa, ela faz o quê? Ela alimenta essa moral. A moral, a vida moral ou ética, a gente pode chamar da forma como a gente quiser, a moral, ela depende da aquisição de virtudes. É a aquisição de virtude que vai, de fato, alimentar, dar substância, dar vida à nossa moral, à nossa vida moral. A gente depende da virtude para a gente construir a moral. E a moral, ela busca o quê? A moral, ela busca viver a verdade. Ela busca viver na bondade, ela busca viver no amor. A moral, ela busca essa vida na verdade, essa vida na retidão, essa vida no amor, essa vida na caridade. Esse é o objeto da moral. Enquanto a inteligência busca conhecer a verdade, a moral, ela busca viver a verdade. Por isso,
necessariamente uma pessoa moral, ela vai ser mais inteligente do que uma pessoa imoral, necessariamente. Por quê? Porque é mais fácil conhecer uma verdade que eu vivo do que uma verdade que eu não vivo. Uma pessoa mais inteligente, ela necessariamente vai ser uma pessoa mais moral, porque é mais fácil conhecer uma realidade que ela vive do que uma realidade que ela não vive. E uma pessoa moral, ela vai ser mais inteligente, porque é mais fácil ela viver uma realidade que ela conhece do que uma realidade que ela não conhece. A fé, ela, por sua vez, ela fundamenta a moral. Por que a fé ela é aquilo que fundamenta a moral? Vamos lá. Por que a fé é o que fundamenta a moral? Porque é somente com a fé que a gente tem Cristo. E é somente com Cristo que a gente pode falar de uma vida verdadeiramente moral. É somente a partir da dimensão do amor, é somente a partir da dimensão da possibilidade de permanência do homem que a gente essencialmente, que a gente substancialmente terá uma vida moral. Percebam, se a gente perde essa concepção de eternidade do homem, essa concepção revelada do amor, essa concepção revelada do sacrifício na cruz, essa revelação, essa virtude teologal da fé, esse dom da caridade que emana da fé, e a gente acha que ao morrer tudo acaba, que nós não somos mais do que um conjunto de reações químicas, e nós não somos mais do que reduzidos a um animal um pouco mais complexo, um pouco mais desenvolvido, necessariamente a gente vai chegar à inevitável conclusão. Se ao morrer tudo acaba, que diferença faz? Que diferença faz o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? A gente necessariamente chega a essa inevitável conclusão. A nossa vida ela passa a ser uma vida regrada por um utilitarismo, por um desejo de maximizar prazer, por um desejo de maximizar bem-estar. A nossa vida ela se torna uma vida utilitária. Então, necessariamente é a fé e a dimensão do amor que emana dessa fé que fundamenta a moral. Não há moral sem a concepção de eternidade do homem. Sem a concepção de sacrifício, sem a concepção de amor. Não há moral verdadeira, não há moral substancial. E essa moral, por sua vez, ela faz o quê? Ela vivifica essa fé. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Essa fé, ela precisa de obras. Ela precisa de atitudes. Ela precisa de ações. Ela tem que ser uma moral viva. Desculpa, ela tem que ser uma fé viva. Ela tem que ser uma fé que reflita em ações, em atitudes, em gestos de amor. Amar é o quê? Amar é se sacrificar. Por isso que o amor se sacrificou na cruz. Porque amar é essencialmente isso. Amar é essencialmente sacrifício. Amor é essencialmente sacrifício. Sacrifícios são obras. Obras é que são amores, não boas razões. Então, a fé, ela é vivificada pela vida moral, pelas obras. E a virtude? A virtude, ela por sua vez, ela alimenta essa fé. Olha, nós precisamos de virtude para desenvolver o fruto da fé. A fé é o fruto. A fé a gente desenvolve a partir da prática de virtudes. É claro, é infundido em nós, essa virtude é infundida em nós e ela, pelo batismo, e ela amadurece com a prática das virtudes. Ela vai amadurecendo com a prática da vida espiritual, que depende da prática de virtudes e da aquisição de virtudes. E essa virtude em relação à moral. Já falei em relação à moral, né? E essa virtude, por sua vez, que alimenta a fé. E a fé em relação à inteligência. A fé, ela, por sua vez, ela expande a inteligência. Ora, a gente consegue perceber pela inteligência que Deus existe. Pela razão, a gente consegue perceber, a gente consegue conceber pela razão a necessidade metafísica da existência de Deus. Deus tem que existir. É ilógico e irracional você acreditar que o nada, algo veio do nada. Algo não pode vir do nada. Tem que haver um ser eterno, ingênito, que seja a causa de todas as coisas. Que esteja fora do tempo e do espaço, seja a causa mesma do próprio tempo e do espaço. Que seja a causa de tudo que é, de tudo que existe. Algo não pode vir do nada. Então a gente consegue perceber pela nossa inteligência uma série de coisas, mas a gente não consegue perceber pela inteligência que esse verbo e que esse Deus se encarnou no ventre de uma virgem, que tinha um pai adotivo chamado São José, que esse mesmo Deus se sacrificou e morreu na cruz por nós. A gente não consegue perceber isso pela razão, pela inteligência. Isso tem que ser comunicado a gente. Isso precisa nos ser comunicado, isso precisa nos ser revelado. A fé, ela expande os limites da inteligência. Ela permite que a gente conheça aquilo que a nossa inteligência não é capaz de alcançar. Ela permite que a gente conheça realidades que a nossa inteligência, com o nosso intelecto limitado, não consegue perceber. Ela nos dá a verdade revelada.
A verdade revelada oralmente e a verdade revelada escrituralmente, através da igreja, através do magistério. Então essa fé expande os horizontes e os limites da inteligência. E essa inteligência, por sua vez, ela dá à fé conceitos. Ela dá à fé, por exemplo, nós temos os conceitos filosóficos que a própria Sagrada Escritura utiliza de alguns desses conceitos. O conceito de logos. São João fala, no princípio era o verbo. No princípio era o logos. Esse conceito de logos, ele vem da filosofia. Heráclito foi o primeiro filósofo a usar o conceito de logos divino. De logos. Tudo é um. Mas mais do que esses conceitos de logos, de nous, de espírito, de alma, a inteligência ela dá pra gente a capacidade de falar. Ela dá pra gente a capacidade de nos comunicar verbalmente, de perceber conceitos, de perceber realidades e transmitir essas realidades através de palavras. A inteligência nos dá a possibilidade de perceber, de receber a verdade revelada, que nos foi dita, que nos foi falada e que nos foi legada pelas Escrituras. Então, essa inteligência, ela conceitua a fé. E essa fé, ela, por sua vez, ela recebe uma verdade que ela aceita. Essa fé, ela aceita a verdade. Aqui a gente está falando da dimensão do homem para a verdade. É claro que a verdade, ela transmite para o homem. Mas o homem, ele aceita essa verdade que lhe é transmitida, que lhe é revelada. E essa verdade, o que ela é? Essa verdade é o Logos. Essa verdade é unidade. Essa verdade é Cristo. E essa verdade, ela é também o quê? Essa verdade é amor. Essa verdade é caridade. Essa verdade que é Cristo, essa verdade que é amor, essa verdade que é caridade, é o princípio e o fim de tudo em nós. Todas as virtudes, elas são o quê? Elas são formas de amor. Elas são formas de caridade. Então essa é a dimensão precisa da nossa vida humana. Um agir que é dado pela vontade e que a gente pode agir de modo virtuoso ou a gente pode agir de modo não virtuoso. Uma virtude que alimenta a moral, que alimenta a inteligência, que alimenta a fé. Fé, por sua vez, que fundamenta a moral. Moral que vivifica a fé. Moral que rege a inteligência. Inteligência que ilumina a moral. E ambas as três, a dimensão intelectiva do homem, a dimensão moral do homem e a dimensão de fé do homem. A trindade da nossa humanidade que busca verdadeiramente essa mesma verdade, que busca verdadeiramente encontrar esse amor. Porque por um gesto de amor nós fomos criados para que nós retornemos, para que nós amemos, para que nós voltemos e participemos dessa vida amorosa. Dessa vida amorosa que é a caridade, que é amor, que é o fim e o começo de tudo em nós. Muito obrigado.